projeto de exemplo que a gente vai ver nesse curso. Também vou falar sobre como vai funcionar a dinâmica desse curso e a gente vai fazer nosso primeiro Hello World aqui, vamos compilar nosso primeiro código em Go. Então, como eu comentei nos outros vídeos, esse curso é bem mão na massa, então vamos começar pensando em o que a gente vai fazer. Então, vamos construir uma API sobre cerveja, REST Beer, poderia ser sobre qualquer outra coisa, é só um exemplo. Então, um requisito do projeto, dessa API, é que ela retorne múltiplos resultados, ela seja possível retornar JSON e HTML a princípio, mas que eu depois poderia expandir para que ela retornasse, sei lá, XML ou um PNG com um SVG com a imagem da cerveja, etc. Certo? Então, é um aplicativo REST normal. Eu vou ter get no /beer, vai retornar a lista de cervejas, post vai criar uma nova cerveja, get numa cerveja específica, /beer, o número dela, o ID, o put eu vou atualizar a cerveja e o delete eu vou deletar a cerveja. Então eu estou usando aqui os verbos HTTP para expressar as ações que eu estou fazendo sobre esse meu recurso REST, certo? Nada muito complexo, além do que a gente já viu em várias outras aplicações REST. Como é que vai funcionar a dinâmica desse projeto? Tá? Então, eu criei um repositório no GitHub chamado pos-web-go. Por que esse nome? Porque essa é uma disciplina que eu já apliquei duas vezes na pós-graduação. Então, é a aplicação sobre como desenvolver uma aplicação web em Go. Então, nesse repositório, a gente vai ver que ele é formado por várias branches. Então, tem a branch master, que é o nosso Hello World, e cada branch tem o que eu estou vendo naquele vídeo, naquele tópico da aula. Certo? A gente vai ver aqui que existem várias branches para vários tópicos que a gente vai ver. Então, você vai poder clonar o repositório e trocar de branch conforme eu vou evoluindo aqui nos vídeos. E eu tenho um pull request específico para cada tópico do vídeo, para cada vídeo que a gente for evoluindo a partir do Hello World. Então, se a gente quiser ver o que eu fiz no meu segundo tópico aqui, que é a estrutura do projeto e entidade, então eu vou clicar aqui no repositório no próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai ver as diferenças e poder fazer aqui um git checkout para outra branch, executar e alterar. Então, essa dinâmica eu testei, ela funcionou legal em uma disciplina presencial. Vamos ver como é que ela vai funcionar aqui em vídeo, formato de vídeos e assíncrono. Então, eu gostaria de feedback depois de se ficou legal e como é que algumas melhorias que poderiam ser feitas, certo? Então, aqui na minha máquina, a gente vai fazer um git clone desse repositório, né? Git clone. Eu já fiz isso aqui na minha máquina. Então, se eu olhar aqui, eu estou no meu repositório, git remote -v, eu já fiz ele aqui, certo? E eu vou abrir o VS Code aqui para trabalhar nesse projeto. Quanto a essa questão de ferramentas, então hoje o VS Code é um dos mais usados, então você vai ver bastante gente usando o VS Code. Ele tem um plugin oficial para a linguagem Go. Esse plugin ele foi inicialmente desenvolvido e mantido pela Microsoft, mas recentemente o time que desenvolve Go assumiu a responsabilidade de manter esse repositório. Então hoje o plugin do VS Code para trabalhar com Go faz parte da linguagem Go, faz parte do mesmo time, está lá no repositório do GitHub. Então, a ideia é acelerar o desenvolvimento dessa ferramenta e o VS Code tornar meio que a ferramenta mais recomendada para se usar. Aqui a gente pode ver, por exemplo, a versão da linguagem que eu estou usando, que é 1.15.7. Então, tem várias ferramentas. Eu tenho aqui, ele está dizendo que eu poderia atualizar as coisas aqui, a própria linguagem. Ó, tem o 1.16, eu não atualizei ainda, mas eu poderia atualizar por aqui, e o próprio VS Code me sugere. Além disso, tem um plugin para o VIM, que deixa o VIM Go, que deixa o VI ótimo para a linguagem também, tem bastante gente usando. E além disso, tem uma ferramenta da JetBrains chamado Golang, que é muito boa. Até tem um ponto ideia aqui no meu repositório, porque eu estava usando ele para fazer alguns exemplos. Então, eu acho que hoje, em 2021, em março de 2021, acredito que a ideia mais completa seja a Golang.
Porque você já conhece provavelmente a qualidade das ferramentas de JetBrains, que é fantástica. Então é uma ferramenta muito boa. O VS Code ele está crescendo bastante. Tem várias coisas que Golang já traz pré-configurados e pré-organizados que eu preciso fazer alguns ajustes manuais em VS Code, no VS Code, como o debug, profiling, code coverage, várias coisas que Golang já vem configurado. Você consegue fazer isso em VS Code também. Por isso que eu digo que hoje Golang é melhor e VS Code eu deixo, dá uns passos atrás, porque como eu falei, agora o plugin para Go tá sendo mantido mais rapidamente, então esse cenário pode ser que mude em algum tempo. Então, se você tem uma licença do Golang ou da JetBrains, então, ou quiser comprar, ela custa US$ 99, que hoje é um pouco caro aqui em reais, mas é uma ferramenta muito boa. Quanto ao VIM Go, eu não posso opinar porque eu não usei, então eu sei que tem muita gente que usa e é muito produtivo. Então, se você gosta, eu diria que essa hoje são as três principais alternativas. Eu vou usar aqui o VS Code, mas tenta dar uma olhada nessas outras. Tem plugin para o Atom, tem plugin para outras ferramentas também, mas acho que essas são as três principais. Então aqui quando eu fiz o Git clone, no meu repositório aqui eu tenho o meu main. Como eu comentei no vídeo passado, em Go eu trabalho com o conceito de pacotes, então todo binário eu preciso ter pelo menos dois pacotes, aliás, pelo menos um pacote, desculpa, que é o main, e esse pacote tem que ter dentro dele uma função chamada main, que é o mínimo que eu preciso para executar um código em Go. O nome do arquivo aqui está main.go, mas isso é uma convenção, não é obrigatório, poderia ser qualquer nome, mas é uma convenção que se usou, certo? Então, você pode usar qualquer outro nome, mas geralmente se usa isso. Então, aqui, como eu comentei também no vídeo passado, em Go eu tenho essa syntax sugar, aqui, essa facilidade de poder criar variáveis já com tipo. Então, aqui eu estou dizendo que OK e ERR vão ser criadas de acordo com o resultado dessa função. E aqui, se a gente olhar, o resultado da função é um boolean e um erro. Então, quando eu fizer isso aqui, quando eu compilar, o compilador vai identificar que, beleza, isso aqui é um booleano e um erro, eu vou criar isso. Mas, se não, eu poderia fazer var OK é bool e var err é do tipo error, certo? E aí aqui eu faria OK err recebe essa função, certo? É exatamente a mesma coisa. Então aqui eu estou substituindo essa necessidade de pré-definir as variáveis antes, já com essa facilidade da linguagem de ela infere o tipo e cria para mim. Só que como eu comentei, depois que o tipo está criado, eu não posso somar ou multiplicar, sei lá, uma string por um inteiro, ou jogar uma string dentro de uma variável do tipo inteiro, certo? Então, aqui eu estou dizendo say hello world, e aqui eu estou dizendo, ó, se tiver um erro, se o erro for diferente de nil, dou um panic e dou um err.error. Toda função, o tipo error, dentro dele ele tem uma função chamada error. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos, tá? Aqui eu estou fazendo um switch para OK. Caso seja true, eu vou imprimir deu certo. O default eu vou imprimir deu errado. Então é um hello world bem bobo mesmo, tá? Então eu vou fazer aqui hello world. Nesse caso sempre vai cair em deu certo, né? E aqui dentro da minha função say, eu digo que ela vai receber uma string e ela vai retornar duas variáveis. Uma do tipo boolean e outra do tipo error, certo? E aqui eu estou fazendo uma guard clause aqui, uma cláusula guardiã aqui. Se o at for uma string vazia, eu retorno falso e retorno um erro. Então aqui eu tenho uma função aqui do pacote fmt. Então o mesmo pacote que serve para imprimir, serve para criar erros. Então, esse é um pacote um pouquinho mais genérico, mas eu tenho um pacote errors também, que eu posso criar coisas mais complexas. Mas aqui eu estou criando um erro do tipo, uma variável do tipo erro, e dizendo que ela tem o texto do erro, a mensagem de erro é empty string. E aqui eu estou fazendo fmt.println,
ou what, estou imprimindo aqui, e ela retorna true e new, não tem erro nenhum. De novo, é um Hello World bem simples, a gente vai aprimorar isso mais para frente. Então, beleza, vamos compilar esse cara. Como é que eu faço aqui? Então, go build. Eu posso fazer um "-o" para dizer onde é que vai ser o output, onde é que vai ser gerado esse meu binário. bin barra pos web main. E eu vou dizer qual é o arquivo que eu quero compilar, o main.go. Então, olha só, ele já criou aqui dentro a minha pastinha bin e jogou lá dentro o meu pos web main. Então, se eu pegar aqui ponto barra bin pos, ele imprimiu aqui a minha variável hello world e deu certo, certo? Então, eu estou executando ele aqui, é o meu binário. Outra facilidade que eu posso, quando eu estou desenvolvendo, e agora eu posso pegar esse binário aqui, ele é um binário para Mac, e simplesmente jogar ele para qualquer Mac que ele vai funcionar. Não preciso mais ter o Go, não preciso ter nada. Na aula passada eu falei sobre cross-compiling, né? Deixa eu pegar o exemplo aqui. Deixa eu fazer um cross-compiling aqui. Eu posso fazer aqui. Vou pegar esse exemplo que eu fiz aqui. Eu vou fazer GOS igual a Windows, GOArt igual a AMD64. Ou nem preciso fazer esse cara aqui, porque ele vai usar a mesma arquitetura que eu tenho aqui. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou dar um GOS aqui, vou dar um Go Build, e eu vou olhar agora na minha pasta bin, eu tenho aqui, deixa eu na verdade, ele deu o mesmo nome, mas se eu tentar executar aqui, ó, ele vai dizer, ó, não pode porque ele é um executável, mas não é para o seu sistema operacional. Se eu tirar aqui o meu "-alt aqui, "-output", ele vai gerar na minha raiz aqui, ele vai executar, opa, ó, um main.exe. Tá? Se eu tentar executar aqui o main.exe, ele diz que o arquivo não é para meu sistema operacional. Então, é aquele exemplo que eu falei de eu fazer a compilação para o sistema operacional que eu quero. Outra coisa que é legal aqui no meu Hello World, uma outra utilidade que eu posso ter aqui, estou desenvolvendo, quero testar muito rápido, eu posso fazer um go run main.go. O que esse go run faz? Ele compila, gera um executável, joga esse executável em memória, executa e no final ele mata o executável. Então isso é muito útil para eu fazer testes. Durante o desenvolvimento eu quero só executar, ver se está pronto. Então eu posso dar um go run, não preciso fazer um go build. O go build serve para gerar um binário que ele vai ser executado em algum lugar, certo? O go run é muito mais fácil para isso. Tem outras coisas que são úteis, por exemplo, se eu pegar aqui, eu vou pegar um outro editor aqui, vou pegar um editor, sei lá, o TextMate. Eu vou fazer acho que eu tenho aqui, mate main.go. Vou fazer uma outra alteração aqui para mostrar uma outra coisa legal desse cara aqui. Então, aqui pode ver que ele não reconhece o meu Go, ele não sabe nada. Se eu vim aqui e fazer isso aqui, deixei o código todo zoado aqui, certo? Aí eu posso vir aqui no meu terminal e dar um go fmt, o meu main.go. O que ele vai fazer é que ele vai atualizar o meu código. Ele deixou o meu código bonitinho aqui. Por que eu peguei o TextMate? Porque quando eu estou usando o VS Code, o próprio VS Code, se não me engano, ele já atualiza isso para mim. Se eu fizer isso aqui, ó, quando eu salvar o arquivo, ele já faz. Tá? Ou seja, o meu Golang ou o meu VS Code, o meu VIM Go, ele já executa o Go FMT. Mas se você quiser rodar o Go FMT, ele pega e já formata para o padrão que a comunidade Go usa. Então, o Go ele é opinativo, assim, ele já sabe, tipo, a comunidade já sabe que isso aqui, por exemplo, não é válido. O próprio compilador, o próprio navegador, editor aqui já falou, tá? Não é válido. Você tem que fazer isso aqui. Ele já sabe que não é válido, não é usado. Se você fizer
isso aqui ele vai reclamar porque ele quer que você faça dessa forma. Ah, se eu coloquei assim, ele já... Então, tem um padrão para a linguagem, e isso é legal porque ajuda, diminui discussões, etc. Tá? Tem várias outras ferramentas que vêm junto com o Go, com o binário do Go, que a gente vai usar mais para frente. Eu posso fazer profiling, posso fazer várias outras coisas, benchmark, testes, etc. Mas pode fazer cobertura de calcular cobertura de testes usando o Go Test. A gente executar aqui Go Test, por exemplo, ele vai dizer que não tem teste nenhum. Ó, não encontrou teste, mas mais para frente a gente vai criar testes, então Go Test é a ferramenta embutida na linguagem de programação para rodar testes. Então, para quem usa PHP, por exemplo, você precisa instalar o PHP Unit ou PHPest ou outras ferramentas, para quem trabalha com Java, que precisa instalar alguma outra coisa, a JUnit. Em Go, testes já estão embutidos na biblioteca padrão. Então você já vai escrever testes desde o começo, certo? Então esse aqui é o nosso... Nesse vídeo a gente falou sobre como a gente vai organizar o projeto, qual é o projeto, e a gente fez o nosso primeiro Hello World aqui em Go, certo? Nos próximos vídeos a gente começa a implementar nossa API sobre cervejas. Beleza? Até o próximo vídeo.